Avante roladores! Começando hoje mais uma noite fantástica do seu RPG de quinta. Sobe o vapor, rangem as máquinas, pois estamos de volta para o Reino de Ferro. Aqui uma adaptação livre do sistema do D&D 5 com uma capa, um incremento, aquela cobertura gostosa dos reinos laminados, os reinos de ferro. E a partir de agora eu vou começar a chamar eles, os jogadores que farão parte dessa sessão, que creio eu que será uma sessão de retomada, porque semana passada a gente acabou não conseguindo jogar, dentre os quais o primeiro eu chamarei ele aqui pela ordem de que está nas bolinhas do Roll20, Jarek Blackstone. E aí pessoal, eu sou Evaldo, vou continuar Yarek, né? com Jarek Blackstone, ele que é a voz religiosa e sensata do grupo, tentando manter esses infiéis no caminho longe da danação eterna. E a segunda voz religiosa da party, também em busca da danação eterna, eu estarei jogando com Aldous Mortimer, ele que é um cavaleiro da morte nível 2, mas em seu coração e suas ações continua sendo o que ele foi em vida, um paladino de Menoth. E o próximo agora, eu vou chamar ele, a criança que ficará órfão de mãe nessa sessão, Dixon. Boa noite, meu nome é Israel, vou continuar jogando com o Dixon, um guerreiro, um cavaleiro iosano, que nessa sessão irá decretar o fim de alguns personagens da mesa, né? Amor de mãe é assim mesmo, né? Vamos esperar aí. E o próximo que eu vou chamar ele, nenhum nome relacionado com copyrights de nenhum lugar, Vex, o Ladino. E aí galera, eu ia continuar jogando com o Vex, ele é no Ladino, diz que adora ver a porradaria e gosta de ver o circo pegar fogo. Não no meu turno. E o último é o cara que tem muito range, mas vai pra cima com tudo, Dio, um Zorak Marsalos. Vai, Dio. E aí galera, está jogando hoje com o Ogrum, ele que tem as bases aí para dar tiros à distância, proteger o pessoal, mas que nunca perde o seu instinto de bárbaro, então ele grita charge e vai para cima. Beleza. E acredito que dentro dos jogadores estão todos aqui, resta dentro da tradição, a menos que vocês que estão acompanhando queiram ver as sessões anteriores para ver os detalhes, ainda assim teremos um pequeno, breve, conciso e objetivo flashback. Quem se habilita? A sessão passada foi nada mais, nada menos, nada igual do que a sessão 4. A sessão 4 houve um pequeno interlúdio de aprofundamento da lore do personagem de Dio junto com sua filha adotiva, uma criança meio problemática, com necessidades muito peculiares, e no desenrolar da retomada do combate em meio ao trem, né, um trem dos Reinos de Ferro, aí um trem, uma locomotiva a vapor, meio tecnológica, meio rústica, acabou, né, em sanguinolência, e a vilania continuou por parte dos assaltantes, só que dessa vez, né, eles estavam acompanhados do seu líder, o Wise, que era basicamente um motoqueiro, usando um aparato tecnológico incrível e muito transado, que permitia que ele fizesse várias manobras bizarras do Globo da Morte, do Circo do Inferno. Ele veio, né, e entrou nesse combate. Ele revelou que tinha esse veículo, uma moto tunada, que permitia que ele fizesse essas façanhas foda-se, as façanhas com a moto, uma moto meio steampunk assim, barbarizando, só que ele acabou sendo morto em combate, né? Algum tempo depois, todos os inimigos foram sobrepujados e mortos pelos outros players. Eu não consegui fazer quase nada. Se você quiser ver meu fracasso, tá lá, registrado. E por fim, o trem chegou no destino, que é a cidade de Merin, onde a estação de trem foi acometida por uma explosão logo antes perpetrada por um artefato explosivo plantado por nada mais, nada menos do que a mamãezinha do personagem Dixon,
né? Ela que faz parte de uma facção radical que acabou cometendo um pequeno atentado à bomba no terminal e assim acabou-se a sessão. Vamos lá? Beleza. Antes de qualquer coisa, eu não me apresentei. Sou o Lucas, vou continuar sendo o mestre da campanha. A menos que alguém apresente alguma objeção, os ouvintes aí que puderem futuramente fizer essa moção aí. Eu estou aceitando aí também. A comissão sumária. E vamos continuar com a nossa campanha de Reinos de Ferro. Antes de qualquer coisa, todos vocês encontram-se em meio à grande estação central da cidade de Merim, conforme o Jefferson muito bem narrou no resumo. Algo que é importante da gente falar da cidade de Merim é que a parte da arquitetura dela em si, ela divide construções grandes de ângulos retos, milimetricamente feitas por mãos de grandes artesãos anões, como também tem os seus prédios mais recentes, graças à inventividade dos humanos. Merim, mesmo estando em Ord, ela é uma cidade um pouco menor do que outras grandes cidades órdicas, se é que esse é o termo correto. Entretanto, ela é o centro político de todo o estado de Ord. Nela é muito comum haver nobres vindos de um lugar para o outro. Nobres esses que nos Reinos de Ferro, quando a gente fala de nobres humanos, é bem comum que esses nobres detenham em seu sangue o dom da magia. Outra coisa que há em Ord é que ela é uma cidade onde várias outras pessoas dos... Ord? Não, eu não estava em Merim. Em Merim, uma cidade de Ord, do estado de Ord, é que muitas outras pessoas de diversos lugares de Ord geralmente migram para aí para fazer os seus negócios, certo? Nisso a gente consegue observar a comitiva dos personagens, quase todos eles juntos, exceto por duas figuras. A primeira figura é uma figura grande, forte, armadurada, mas que já começa a puxar o seu capuz, já começa a se esconder e começa a navegar por entre as pessoas para ser despercebido dessa confusão, para ser despercebido. Essa figura é a figura do Aldous Mortimer. Dado ao seu atual estado, ele sabe que se ele for observado por um olhar mais atento, a condição dele se revelará. Então ele habilmente já começa a se esgueirar pela população. Do outro lado, liderando o resto da comitiva, está Yarick Blackstone. Ele é a face que conversa com os guardas que abruptamente já correm para saber o que aconteceu no vagão. Dado que quase todos os lugares de Moria Ocidental, aqueles que ousam atacar locomotivas são sumariamente executados. O Yarick, habilmente, ele já começa a conversar com os guardas e explicar a situação. Entretanto, uma figura que estava junto a eles, mas se vê, tem a sua atenção tomada para outro lugar, é a figura do atualmente conhecido como Dixon, que ele vê uma figura esguia, cabelos relativamente curtos, prateados, andando próximo, alguns diriam próximo demais, de algumas das comitivas. A figura da Elara Sivas. Sobrenome esse que pelo menos até alguns anos atrás o atualmente Dixon compartilhava. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, só veio a explosão, fragmentos e fogo correndo para todos os lados. Todos vocês se veem
sem entender de tudo isso como tudo isso começou. Vocês só escutam a princípio o barulho, o tímpano de vocês começa a zunir e depois toda aquela explosão consumindo alguns dos trens um pouco mais distante. Entretanto, para o Aldous em si, quando ele ouve aquele barulho de explosão e o tímpano dele ressoando com extrema força e aquele fogo que começa já a devorar alguns dos sapiens que estão ali, pelo menos para o Aldous em si, vem a sua memória algo não muito bom. Ele lembra-se novamente daquele fatídico dia, onde ele, com mais inúmeros homens vindos junto com vários outros homens e mulheres de armas, todos eles abençoados pela precursora de Menoth, a líder, a sumo sacerdote, a sacerdote suprema, a líder do protetorado de Menoth, todos eles abençoados por ela, todos eles com a missão clara, uma missão que deve ser feita, a missão de recuperar uma terra corrompida pelo mal. Você se lembra de estar em meio a isso, Aldous, junto com você, junto com seu batalhão. Inúmeras explosões acontecem por todo lado. Diferente dessa vez, o fogo não costuma ser avermelhado, alaranjado, mas sim aquela cor verde profana que os inúmeros necromantes e bruxos do lado de Krix costumam utilizar. Por sorte ou por habilidade, o barco que vocês estavam junto com seu batalhão consegue finalmente adentrar nas costas de Krix. Você consegue finalmente atracar. Quando atraca, você vê a porta do barco, que ela é bem alta para proteger você e seus subordinados da saraivada dos atacantes. Vocês finalmente adentram no território de Krix. Assim que vocês colocam o pé, vocês já são abençoados pelos sacerdotes mascarados que ali estão. Junto de cada embarcação há pelo menos um desses sacerdotes. E assim que ele faz as preces a todos aqueles que ali estão, vocês estão abençoados. Vocês estão prontos para fazer o serviço divino. O que você faz? Esses sacerdotes são meus aliados, né? Sim, são os sacerdotes mascarados. Beleza, eu tiro meu elmo, olho pra eles, eu tenho uma patente superior a deles. Eles estão filiados ao clero, eles não têm patente militar. Então no campo de batalha você manda. Pego a mão e peço a bênção, tá ligado? Você faz isso em meio à saraivada de disparos, tanto de armamentos comuns quanto dos inúmeros magos, dos inúmeros bruxos. Ele te abençoa com um símbolo, você se sente revigorado. Menoth é um com você. Beleza, como sempre a bênção vem primeiro de um combate. Eu me armo completamente, vou para a liderança da minha divisão, assumindo meu posto de capitão. Tem alguma montaria, alguma coisa assim? Não, vocês desembarcaram com barcos. A parte da cavalaria, tanto mecanizada quanto propriamente de cavalos, chegará nas próximas levas. Primeiro a infantaria desce. É que meio que eu acho que seria um capitão de cavalaria, né, pela lore, já que eu sou um cavaleiro da morte agora que eu faleci. Mas
Você provavelmente tem um, mas chegará posteriormente. Eu olho para as fileiras assim e faço aquele ritual, assim como eu fiz da primeira vez. Eu vou andando entre os meus homens e meio aquele caos, aquele combate, a chama negra ela faz com que a iluminação banhe toda a minha divisão. E em meio àquele verde, as explosões e tudo mais, eu aparento calma, porque eu tenho confiança plena nos desígnios de Menoth e a certeza de sua vitória, uma vez que Menoth, ele foi relembrado por esses homens, ele foi rememorado como o Deus único criador da humanidade, e com isso eu começo a fivelar assim, as armaduras deles, tipo, eu passo por dou um tapa assim pra firmar o capacete na cabeça de um. Assim que você faz puxo isso, a fivela do ombro do outro e digo, adiante! Aí assim, fala, capitão, informação. Assim que você já faz isso, seu primeiro tenente, Leon Breaker Blade, já acena pra ti, você coloca o capacete, ele já fala exatamente isso, confirmando com a fé, não a fé cega, mas a certeza de um bom líder que você é. Ele já te cumprimenta. Logo do lado dele, você vê também a sua subtenente, já cumprimentando também com fuzil de batalha em mãos. E por fim, um dos soldados que você tem certeza que assim que essa cruzada encerrar, ele já tem a capacidade. Você tá cortando muito pra mim. E pro resto, tá cortando? Não, cortou um pouquinho de Jefferson. Aqui tá tranquilo. Beleza. Acho que seja a de Jefferson. Jefferson, depois que você cumprimenta a sua subtenente, seu tenente, você vê em meio aos demais pessoas do seu batalhão, do seu pelotão, desculpa, você vê lá no fundo o soldado que você tem a certeza que assim que essa cruzada for concluída, ele já tem a capacidade de ser promovido a algum cargo de comando. Você vê todo o seu pelotão, confirma novamente com a cabeça. Um morteiro explode em chamas verdes um pouco à frente. É hora de fazer o serviço de Menoth. Beleza, quando eu simplesmente saco a minha espada larga, na qual fui treinado para usar como arma sagrada, eu indico ela em direção ao sol que está oculto em nuvens negras, e através das nuvens negras o sol brilha em direção à minha lâmina. Eu invoco a arma sagrada do paladino de Menoth e vou em direção às fileiras inimigas. E quando o embate começa a se chocar, eu começo a abrir caminho entre as fileiras inimigas, que eu não sei de que tipo de inimigos são especificamente, mas eu consigo ouvir uma risada zombeteira dentro da minha cabeça, assim, uma risada gutural, áspera e zombeteira dentro da minha cabeça. Beleza. Quando você começa a ouvir tudo isso, os tiros de morteiro simplesmente param. O barulho inerente à guerra, homens atirando de um lado para o outro, simplesmente para. Todos, tanto aliados quanto inimigos, tanto aqueles abençoados pela fé de Menoth, quanto aqueles seres heréticos, que só a presença deles já causa, já demonstra o escárnio do Toruk, Pai Dragão. Vocês veem uma grande sombra começando a cobrir todo o campo de batalha. Todos os envolvidos começam a olhar para cima, até que essa sombra começa a pairar estranhamente muito próxima a você. Você não vê, mas você escuta como se algo muito grande caísse em alta velocidade. Tem aquele barulho, algo se chocando com o solo. Quando você olha para trás, você só vê uma figura completamente encapuzada.
utilizando vestes negras e completamente longas. E a risada na sua cabeça começa cada vez mais a crescer. Você olha para um lado, olha para o outro, todos que estão aí estão atônitos, completamente parados. Menos você. O que você faz? Eu grito como se fosse um animal encurralado, seguro a minha espada larga com as duas mãos, jogando meu escudo de lado, faço um movimento de guarda e digo: pela lei que rege os homens, avante! E vou pra cima da criatura, quase como com as pernas meio bamba, meio tremendo, mas ainda assim guiado pela última luz do sol de Menoth. Você vai com tudo, você clama pela sua lâmina divina e você desfere um pesado e poderoso golpe contra o tirano que rege Krix, contra Toruk, o blasfemador, contra Toruk, o pai das abominações, contra Toruk, o pai dragão. Entretanto, diferente do que você achava que seria, o golpe dele acerta, o primeiro já acerta. Sua lâmina pelo fogo sagrado de Menoth queima e corta a parte significativa do torso da criatura. E o que mais chama a atenção é que o sangue da criatura é vermelho e verte abundantemente. Entretanto, a risada aumenta ainda mais. A criatura começa a levantar as mãos, como se tentasse tocar o seu rosto, após você ter desferido o golpe. O que você faz? Eu afasto a cabeça para trás e grito: verme faminto! Cria de um verme! Que o inimigo capital do meu deus, Menoth, é a serpente devoradora. É um verme devorador do vazio. Uhum. Aí ele verme faminto, afasta-se de mim! Tua fome não me alcançará! És perverso como aquele que tem a fome do caos! E eu afasto a minha cara assim, como se fosse com uma espécie de pavor. Quando você faz isso, você afasta, tua visão fica um pouco turva, as tuas pernas bambeiam um pouco. Quando tu olha novamente para criatura, o pai dragão, o Toruk, lá não está mais o Toruk. Quem está lá é a subtenente Osana de Vir, com metade do torso aberta, sangue ainda pingando e uma queimadura em meio ao torso. O Baldus, ele olha diretamente para a ferida e depois guia até os olhos dela assim. Ele fica sem reação, os olhos esbugalhados, a boca pendendo assim, completamente aberta. Ele tenta gritar, só que a voz não sai. O pavor é tamanho de ver o que ele considerava como uma família, ele considerava como sendo laços mais profundos do que de uma família, os laços concedidos por Menoth, do seu batalhão, seus aliados, seus amigos. Ele vê a subtenente Osana caída, morta, com o peito aberto. Ele vai até ela, iluminando suas mãos com a cura de Menoth, tenta juntar o torso dela, jogando a espada de lado, assim, a espada dele pende assim de lado, faz aquele barulho do tilintar do metal no chão. Ele grita para os céus em dor agoniante assim, só que a voz não sai de forma nenhuma. Ele tá em pânico, tá em pavor. Ele sente as lágrimas rolando assim pelos olhos dele. Automaticamente os olhos já ficam embotados de vermelho. Ele fica completamente avermelhado, que ele tem uma tez meio esbranquiçada de levar pouco sol, porque quase nunca ele tira o elmo. Ele simplesmente pega o elmo assim, sacode para trás. Ele revela as suas madeixas meio já grisalhas e um semblante castigado pelo sol, naquela fresta por onde o sol alcança. E ele continua meio que numa voz sufocada, como se mãos estivessem no seu pescoço. E ele começa a abraçar aquele cadáver totalmente degolado, na esperança de
que o seu toque de paladino consiga reverter esse destino cruel. Ele olha pro pai da dragão quase que como se fosse uma espécie de súplica e ao mesmo tempo um pedido de que a doce morte seja a recompensa para sua bravura e o seu tempo de serviço ao Deus do Sol. Quando você corre tentando abraçar a agora não mais viva Ozana, quando você está chegando perto com as mãos com o restante da dádiva dada a você por Menoth, você só escuta o disparo de uma pistola e parte dela batendo na sua parte das costas da sua armadura. A bala resvala. Quando você olha, você vê o soldado Omar Bame chorando e gritando de raiva. O que você fez, capitão? Que brincadeira é essa? Isso é um ardil do inimigo? De certo o é! Afasta-te de mim, ilusão demoníaca! Um verme faminto não pode me convencer a dobrar a minha vontade! Você vê que ele fala isso como se fosse uma espécie de oração, meio que tipo fazendo uma súplica de que isso funcione de alguma forma, porque ele diz que não caiu nas ilusões do inimigo, mas ele acredita que ele está dentro de uma ilusão ou algo próximo ao próprio inferno. Novamente e outra vez os disparos acontecem. Da segunda e terceira vez elas perfuram sua armadura. Você sente o gosto ocre na boca, você vê o seu próprio sangue pingando. Você olha para baixo, você se vê ainda abraçado tentando utilizar sua cura para trazer de volta, para curar a subtenente Ozana. Entretanto, nada acontece. Quando você olha para frente, você vê correndo em sua direção o primeiro tenente, Leron Breakerblade. Você não sabe como ele se distanciou de vocês. Há pouco tempo atrás, poucos instantes, todos vocês estavam próximos. Antes que ele possa falar qualquer coisa, você vê que ele está bem machucado, bem ferido. Parte do abdômen inferior dele está vermelho sangue. E antes que ele possa falar qualquer coisa com você, só vê uma lâmina gigante atravessando o peito dele. Uma figura cadavérica que lembra vagamente um elfo perfura. Vindo da retaguarda, uma horda de não-mortos, lideradas por um elfo cujo nome você não sabe, mas que claramente é um não-morto, claramente é uma abominação. Antes que você possa fazer qualquer coisa, tentar se defender contra essas abominações, outro tiro acontece. O soldado Omar dessa vez consegue perfurar provavelmente o seu pulmão e você cai no chão. Agora há pouco você estava clamando por Menoth para que isso tudo fosse um pesadelo, clamando por ajuda. Nos seus momentos finais, você não é levado ao paraíso prometido de Menoth e nem ouve o sorriso acolhedor dele. Só ouve aquela mesma gargalhada maléfica falando com uma voz gutural. Eu atenderei às suas preces. Não, não, afaste-se de mim, não, não! Quando você fala isso, você novamente se vê em meio a um emaranhado de pessoas. Aquele fogo consumido, barulho de uma explosão e todo o caos que vem depois que um artefato explosivo é detonado. Você novamente se vê em meio àqueles devaneios do passado. Entretanto, agora em meio à cidade movimentada de Merim, aparentemente isso te fez lembrar de coisas que ficaram no passado. E é isso, pessoal. Se você ficou até aqui, deixe curtir, gostei, compartilha, nos ouve, vem nos ouvir lá no YouTube Verde, onde fica
o podcast, em formato podcast da mesa. E se você está no YouTube verde, venha para o YouTube vermelho, onde tem imagens. E é isso, até mais.